Eu estava com exatos 45 anos de idade e desempregado. Desempregado de empregos registrados. Mais de 2 anos, um serviço aqui, outro ali. E minha esposa se matando em faxinas avulsas. Eu começava a acompanhá-la para as faxinas, para lavar as janelas e escadarias. Serviços mais grossos, o que nos garantia uma grana a mais. Afinal de contas, tínhamos 4 lindas meninas. E para qualquer um que é pai ou mãe, é terrível ouvir um filho pedindo um Danone ou um doce e não ter para dar. Nunca as minhas filhas passaram desejos, mas eu e minha esposa estávamos a ponto de começar a negar as coisas básicas alimentares para as meninas. Era o início de 2005 e tínhamos decidido aceitar a proposta da minha sogra, que foi sim uma excelente ideia e nos garantiria uma renda fixa. Graças a Deus, a minha mãe havia me deixado uma casa de herança. Então, a minha sogra nos deu a ideia de irmos morar com ela em outra cidade e alugarmos a minha casa. E assim, garantiríamos a renda do aluguel. E achamos que naquele momento seria o ideal. E assim, esposa e filhas foram. E eu estava uma semana sozinho, quando comecei a me sentir um imprestável, um incompetente. Minha esposa longe, minhas filhas longe, e eu sem poder manter aquela casa. As contas estavam entrando numa paranoia de tristeza, iniciando uma depressão, olhando as contas atrasadas, o imposto, água, luz, aquilo estava me deixando maluco. Terminava ali, numa noite, de encaixotar algumas caixas. E já havia recebido os 3 primeiros meses de aluguel. Quando eu estava deitado no colchão no chão e me lembrando de coisas incríveis que eu havia vivido com os meus pais naquela casa, principalmente com a minha mãe. O meu pai morreu, eu era bem criança, mas eu e minha mãe foram muitas coisas legais e engraçadas que vivemos ali. Mas logo veio a lembrança dela, da morte dela, no auge de seus 48 anos. A minha mãe era linda. Era um domingo de dezembro de 1980. Eu estava com 20 anos. Minha mãe vestia um biquíni e fumava no sofá, falando com minhas tias ao telefone, combinando de irem à praia. Eu já namorava minha esposa e a esperava ao lado da minha mãe, no sofá. Eu reclamava da fumaça do cigarro dela. Naquele momento, naquele meu quarto, eu ali deitado no colchão, me lembrei daquela cena, que era o nosso último dia de convívio juntos. Fui despertado dos meus pensamentos, com o cigarro queimando os meus dedos. Percebi que a luz da sala estava acesa. Eu tinha certeza de ter apagado tudo. Eu senti um aperto no peito, uma angústia. Me levantei, sentei no colchão. Era uma luz clara. Parecia que a noite havia passado e havia amanhecido. Olhei, me levantei devagar e fui pronto para ser surpreendido por algum ladrão. Mas não. Não era um ladrão. E na sala estava de dia. Olhei pela fresta e a vi. Ali, linda, em pé, vindo na direção da porta do meu quarto. Ela estava de biquíni, a canga amarrada na cintura, seu cigarro na mão. Eu deveria estar tendo uma ilusão, uma visão do passado, uma visão do pior dia da minha vida. E a voz dela: Emerson, Emerson, que brincadeira é essa? Eu sussurrava: Mãe, mamãe, como? Como é isso? Minha mãe escancarou a porta do meu quarto e nos olhamos.
Ela respirou fundo, negativou com a cabeça. Eu comecei a tremer na escuridão do meu quarto no ano de 2005. Ela na claridade da sala de 1980. Nos encaramos e ela mais uma vez falou: Emerson! E eu respondi: mãe? E caiu. Só vi o vulto indo para cima dela. Eu corri e me escondi atrás das caixas. Ouvi só o barulho da porta batendo na parede e me escondi. Apertei meus olhos e me lembrei detalhadamente da cena em que eu mesmo fiz questão de esquecer. Minha mãe, do nada naquele dia de verão, se levantou do sofá, caminhou até o meu quarto como se visse algo lá dentro. Na casa só vivíamos eu e ela. E eu ainda perguntei: o que foi, mãe? E ela andou devagar resmungando o meu nome. Emerson, Emerson, e do nada ela parou, quase que dentro do quarto. Ficou olhando para algo e disse: que brincadeira é essa, Emerson? Desmaiou. Eu fui até ela, a sacudi. Ouvi um barulho no meu quarto e corri para olhar. E não havia nada. Meu avô chegou minutos depois. Eu corri pelos vizinhos pedindo ajuda, mas já era tarde. Minha mãe, aos 48 anos, estava morta. Um ataque cardíaco fulminante. Eu me levantei do colchão. Corri pela casa. Acendi todas as luzes. Orei e orei. Chorei e me ajoelhei. E mais uma vez me lembrei como me senti após a morte da minha mãe em 1980. Por meses eu tentei entender o que a minha mãe havia visto no meu quarto, que a matou de susto. Era essa a expressão. Ela morreu de susto. Mas só naquela noite de 2005 eu descobri que foi a mim que ela viu 25 anos mais velho. Ela teve uma síncope. Seu coração parou. Seu filho estava ao seu lado com 20 anos. E seu filho estava ali, na sua frente, seu filho com 45 anos. Passado e futuro juntos, frente a frente. Foi a mim que ela viu dentro do quarto. Como que isso é possível? Será que o passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo? Será que fui eu o causador da morte da minha mãe? Me ajudem. Obrigado.